Vem com a gente conhecer o Egito, hein? Entrou para a história da egiptologia, entrou para a história do mundo, assim como de Howard Carter. Inclusive, eu estou colocando algumas fotos aí, vocês estão vendo? É, a foto dos dois. Que será que eles andaram fazendo na outra vida, hein? Que agora eles voltaram com essa missão. Voltaram não. Eles já foram embora há muitos anos, né? Eu estou falando de 1922, 12, sei lá. Não sei quantos anos eles passaram escavando aquilo. Portanto, eu acredito sinceramente que deve existir muitas riquezas ainda enterradas no Egito. Onde? Não sei. Eu acredito que muitos segredos da humanidade estão ali no Egito. Eu só espero que a gente tenha condição de ter essas informações, que as pessoas que encontrarem não queira guardar só para si. Espero que isso não aconteça. Eu até diria que é melhor ficar enterradinho se for acontecer isso. Porque eu digo, infelizmente eu sou obrigado a dizer. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir e não vai gostar. Eu sei disso. Mas tem muita riqueza da história da humanidade lacrada, fechada, sem acesso, ali no Vaticano, em Roma. A Igreja Católica tem muita informação ainda arquivada, fechada. Nós não temos acesso. Brother librarian, as are the circumstances of their deaths. Até quando? Não sei. Bem que o Papa Francisco poderia liberar o Vaticano para a gente, hein? A biblioteca. Para mim não, né? Eu sou um leigo. Mas para as pessoas estudiosas, para que a gente pudesse ter mais informações de coisas maravilhosas que devem estar ali. Muitos segredos. Olha, agora eu vou viajar um pouquinho, se me permitem, mentalmente com vocês. Vou para longe, hein? Eu acho, sinceramente, que a Arca da Aliança, todo mundo já ouviu falar da Arca da Aliança, que é citada na Bíblia e que eu acho, sinceramente, que é um armamento bélico muito poderoso. Alienígena. Um armamento bélico alienígena. Eu acho que ele está enterrado no Egito. Eu acho que a Arca da Aliança um dia será descoberta e será revelada ao mundo, quando o mundo estiver preparado. Porque eu acho que é um artefato alienígena. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que o povo hebreu, cara, como eles conseguiam ganhar batalhas toda vez a Arca da Aliança ia na frente. Alguém vai dizer assim, não, mas a Arca da Aliança tinha a tábua com os evangelhos ali, escrito por Moisés. Ah, mas Deus protegia o povo hebreu, está escrito isso na Bíblia. Eu sei, pessoal, eu só digo o seguinte, e já disse outras vezes, a gente precisa ler a Bíblia em 2021 de uma maneira assim um pouco diferente
daquela que a gente lia há 2000 anos atrás. A gente precisa ler. A gente precisa compreender que a ciência evoluiu. A gente precisa entender essas coisas. E como a gente mesmo diz, se eles tinham contato com Deus, se Jesus é aquele que é citado como aquele que estava com o grande Pai e ajudou na formação do planeta Terra, então Jesus com certeza tem todo esse conhecimento que a gente tem de física, de matemática, de química, de muito mais, que nós ainda não alcançamos. Portanto, naquela época já poderíamos ter uma arma secreta, uma arma que poderíamos dizer divina, tudo bem, eu aceito, dentro daquela arca, e quando os inimigos apareciam, eles acionavam a arma, os inimigos eram exterminados, eram congelados, eram paralisados, e aí ficava fácil. Aí eles iam lá e matavam os inimigos. Agora alguém vai dizer, não, isso é impossível, isso, nossa, não existia essa tecnologia. Eu estou falando de uma tecnologia alienígena. Você sabe que recentemente eu fiquei assim muito chateado com o Marcelo Gleiser? Inclusive eu acompanho ele. Assisto várias palestras, várias lives dele direto, às 6 horas da tarde, né? Ele sempre faz as lives às 6 horas. Ele mora nos Estados Unidos. Aí perguntaram para ele assim na live. Ele sempre dispõe de um tempinho para perguntas. Perguntaram, ô Marcelo, professor Marcelo, você acredita em alienígenas? Perguntaram isso para ele. Aí ele disse, puxa vida, mas eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Ele gentilmente falou. Ele disse alguns argumentos, e aí um deles ele disse, puxa vida, mas antes do século XVIII, XVII, nunca ninguém falou em alienígena, em seres de outro planeta, por que agora eles existem, se nunca foi relatado a presença deles? E aí? Aí ele respondeu isso. Só que ao mesmo tempo eu fiquei chateado, por quê? Puxa vida, quando você vai no Peru, em Nazca, você vê aquelas linhas maravilhosas em Nazca. Quando você vai no Egito, você vê aquelas construções fantásticas no Egito. Você vai no México, vai nessas cavernas da pré-história, onde existiu o homem pré-histórico, aqueles registros maravilhosos nas paredes das cavernas. Aí você diz que não existe relato de alienígenas na história anterior ao século XVIII? Meu amigo Marcelo Gleiser, não é verdade. Não é verdade. É lógico que existe. Poxa, e aquelas riquezas fabulosas em pedra, não existe? É lógico que existe. Como que os alienígenas se comunicaram com a humanidade? Escrito? Não, escrito é fácil. Escrito qualquer pessoa escreve, aí você apaga, o tempo apaga. A escrita, a melhor escrita, é aquela que você faz nas pedras. Nas pedras. Por quê? Não tem como apagar. Não tem como apagar, pessoal. Ah, é só o que está escrito na Bíblia. Não é, pessoal. O que está escrito na Bíblia é o que o Constantino, né? Se eu não me engano, foi o Constantino quis que estivesse escrito na Bíblia. E os evangelhos apócrifos? Não tem nada escrito. Não tem. E aí? Olha, eu acho que a única coisa que escapou ali na Bíblia, deram uma vacilada, foi a carruagem de Ezequiel. A carruagem de Ezequiel ali, logo no primeiro capítulo. Aquilo ali é uma nave espacial.
Ah, mas aonde que está escrito isso? Profeta Ezequiel. A carruagem de fogo de Ezequiel. Leiam. E aí vocês vão encontrar um relato muito ufológico na Bíblia. E essa semana eu também vi, falando na Bíblia, também falando sobre os Nephilims. Os Nephilims. Aqueles que eram filhos dos deuses. Os deuses se apaixonaram pelas mulheres da terra, nasceram os Nephilims. Isso está escrito na Bíblia. E aí, como é que faz? Pessoal, estou encerrando aqui com vocês agora. Olha só. Ai, se vocês... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre falei muito com números. Não sei se é fácil explicar, mas eu tenho uma afinidade muito grande com números. Eu, quando disse que eu iria finalizar agora, eu vim para frente, olhei a câmera e estava marcado aqui 33 minutos e 33 segundos. Vocês acreditam nisso? Não é mentira não que eu estou falando. 33 minutos e 33 segundos. Até eu fiquei surpreso. Ou seja, salve Deus. Foi um prazer falar sobre o Vale dos Reis, Valley of the Kings, para vocês. Luxor, quando esse passeio finalizou, nós retornamos para o hostel, né, em Luxor. Eu fiquei hospedado ali fiquei no Bob Marley Hostel, ali próximo da estação de trem, né? Um valor assim bom, muito bom, incluindo o café da manhã. Eu acho que eu paguei 30, 40 reais. Não foi mais do que isso. Deu para dormir ali num quarto coletivo, né? Todo hostel é coletivo. Tinha mais 6 estrangeiros, um espanhol, um chileno, acho que um chinês ou coreano, não sei. E foi um passeio, foi uma hospedagem muito agradável, né? Um banheiro bom, chuveiro legal. Não estava muito quente, porque novembro é o primeiro mês de inverno, então estava uma temperatura bacana. Então recomendo. Jovens, um abraço para vocês, salve Deus, paz, amor e harmonia. Que Jesus esteja com todos vocês. Boa noite. E daqui a pouquinho, ou amanhã, a gente grava um pouquinho mais. E lembre-se, nós estamos saindo agora. Nós vamos, no próximo capítulo, nós vamos sair de Luxor. Nós estaremos indo para o sul do Egito, para Aswan, porque nós vamos querer visitar Abu Simbel. E se você quer visitar Abu Simbel, nada melhor do que ir de trem até Aswan. São mais 2h30, 3 horas de trem, pertinho. Jovens, um abraço para vocês. Tchau. Até mais.